Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Aqui é o Leonardo e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto chamado Estatística. E caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, é de fundamental importância que você o faça antes de dar continuidade a este vídeo aqui, pois este vídeo é uma continuação direta do nosso primeiro vídeo, obviamente, onde nós fizemos o layout da nossa tela, tá bom? Então, por exemplo, recapitulando, o objetivo do nosso projeto é criar três funções usadas em estatística. Vai ser a média aritmética, o desvio padrão e os valores máximos e mínimos, tá bom? Vou rodar aqui ó, só para a gente recapitular como está o nosso layout, né? Então, todo esse layout nós fizemos no primeiro vídeo, que está na descrição deste vídeo. Então, atenção, assista o primeiro vídeo, que está muito legal. Então, você vem e vamos dar continuidade, tá bom? Nesse segundo vídeo, nós vamos fazer a codificação do processamento, né? Nós vamos fazer essa função, vamos fazer os comandos desse botão e também o atualizar a lista, beleza? Então, novamente, assista o primeiro vídeo antes de assistir esse aqui. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo aqui vai ser fazer a codificação inicialmente do botão OK, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos que fazer essa codificação, ou seja, vou entrar com o valor, números, vou clicar em OK, esse valor vai ter que ser atualizado na lista. Vou entrar com o segundo número, OK, novamente, vai gerando uma lista com os valores que eu vou clicando aqui em OK. É isso que nós temos que fazer. Então, para início de conversa, nós temos que criar, lembrando que tudo com comentário, é para facilitar justamente nesses momentos. Note que são muitos códigos. É botão, é label, é entrada, enfim. Então, nós temos aqui os comentários que nos auxiliam neste momento, tá? Então, por exemplo, vou dar uma ida onde nós fizemos a construção da lista, que está aqui, ó. Nós fizemos o label da lista, né, que é valores, e aqui a construção da lista em si, tá? Então, nós vamos ter que atualizar essa lista cada vez que nós clicarmos no botão OK. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Bom, então vamos prosseguir a nossa definição da função. Eu vou só clicar aqui para compactar, né, essa minha função aqui. E aí eu vou definir uma função que vai ser inserir valores. Perfeito? Então, o que ela vai fazer? O self, conforme nós vimos anteriormente, vai ser lista ponto insert, vamos colocar o índice 0, isso quer dizer que toda vez que eu inserir um valor, ele vai começar sempre no índice 0, ou seja, vai ser sempre o primeiro valor da lista. E agora, o segundo argumento vai ser justamente o valor que eu vou capturar da minha caixinha de entrada, beleza? Então, vai ser o self entrada, né, caixa de entrada de valores, vou utilizar o get, o método get, porém, eu vou pegar tudo que é digitado é texto. Mesmo que eu digite o número, ele vem como string, como texto. Então, tem que fazer um cache, passar um float, né, para passar para números decimais, enfim. Então, eu vou poder pegar números com pontos flutuantes, ou seja, com vírgulas. Então, aqui eu tenho nessa linha de código, eu vou ter, então, a atualização da minha lista, começando sempre com o primeiro elemento, ou seja, o primeiro elemento da lista, e aí eu vou pegar o que vai ser digitado na minha caixinha. Porém, agora, deixa eu voltar aqui, ó, eu tenho que associar essa função ao meu botão, né? Cadê o botão de OK? Botão calcular, botão OK, tá aqui, ó. Então, nós vamos colocar agora, vírgula, command, e vou chamar self, porque self quer dizer que eu vou pegar algo já dentro da minha classe, e aquela minha função inserir valores está dentro da minha classe. Então, eu uso esse self, esse identificador self, para referenciar a tudo que está dentro da minha classe. Então, self, inserir valores, nesse command eu não coloco parênteses, tá? Enfim, e vamos dar uma olhadinha. Ali quer dizer o seguinte, eu estou chamando agora aquela minha função que nós acabamos de definir. Então, por exemplo, colocar 1 e clicar em OK.
Perfeito. Então, nós que esse 1.0 é justamente o float, né, que é os decimais. Vou colocar agora 2, número 2. Então, aquele zero, né, que é o primeiro argumento, zero insert, é justamente aqui, ó, todo valor que eu inserir, ele vai ficar sempre na primeira linha e vai levar esses valores, né, os demais, para baixo. Ó, 2, vou colocar 3, ó, o 3 vai aparecer aqui na frente e o 2 vai descer, vai ficar no lugar do 1 e o 1 vai ocupar a terceira linha que está vazia. E por aí vai. Perfeito? Então, nós já temos a nossa lista sendo atualizada. Ótimo. Agora nós temos que definir as nossas funções. Eu só fiz um ajuste aqui nos radio buttons, né? Coloquei 0, 1 e 2 nos valores, só para permitir fazer essa escolha livre aqui, tá bom? Agora nós temos que fazer as funções, né? A gente pode fazer seguindo aqui mesmo. Vamos colocar um espaço, def, média. Bom, então vamos definir nossa função média, mas antes nós vamos ter que importar uma biblioteca chamada statistics, ST, tá? Porque essa biblioteca já vai ter as funções média, desvio padrão, para a gente não ficar reinventando a roda, né? Então aqui eu vou chamar o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos ter um detalhe aqui que eu acabei esquecendo. Deixa eu só colocar aqui, ó. Média vai receber static min. Esse média recebe ST, ou seja, biblioteca estatística, e vou chamar o método min, que é a média, tá? Só que esse argumento da média é vamos dizer assim, vai ser um vetor, né? Aqui tem que ser um vetor. E quem que vai ser esse vetor? É justamente os valores que nós vamos pegar na lista. Então, ao chamar essa função média, nós vamos ter que pegar todos os valores que estão na lista, tá? Que estão na lista, tá bom? Então, vai ser importante a gente, à medida que for clicando naquele botão OK, que vai atualizando a lista, nós vamos ter que estar alimentando um vetor. Por exemplo, eu vou definir um argumento aqui, que eu vou chamar de self.vetor. Vamos colocar só vetor, tá bom. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer o que? Vamos povoar o nosso vetor. Self.vetor, append, né? O append é o método que vai adicionar elementos ao vetor. E aí agora eu tenho que acessar minha lista, que é o self-lista, e tenho que pegar o último elemento que eu inseri. Então eu vou começar com o get, vou usar o método get, e vou passar o zero, onde o zero vai ser, eu vou sempre, olha que interessante, esse zero quer dizer, eu vou considerar sempre o primeiro elemento da minha lista. Mas pensa bem, o primeiro elemento da minha lista vai ser sempre o último elemento do meu vetor, tá bom? Basicamente é isso. Vamos colocar aqui na prática, você vai entender o que eu estou falando. Ó, self-vetor. Obviamente eu coloquei aqui no botão, já está aqui, ó, inserir valores, então quando eu clicar em OK já vou chamar essa função aqui, ó. Então vou rodar. Então vamos por parte, vou inserir um valor aqui, 10. Quando eu clicar em OK, eu vou inserir no índice 0 da minha lista, ou seja, o primeiro elemento da minha lista vai ser o 10, que eu vou pegar caixa de entrada valores get, ou seja, vou pegar esse valor aqui, que é um string, vou passar para um float, ou seja, vou passar para um número decimal. Quando eu clicar em OK, eu vou adicionar exatamente esse número 10, que vai aparecer aqui, que vai ser o primeiro elemento da minha lista, ao vetor. Então tá lá, esse 10 aqui, ó, é exatamente, essa primeira linha é sempre o índice 0. Então o primeiro número do meu índice 0, eu estou adicionando ao meu vetor. Então o primeiro elemento, vou jogar 20. Então, o 10 vai descer e o 20 vai ficar aqui. Ou seja, o 20 vai ser o meu primeiro elemento, que é esse 0 aqui.
E aí eu vou adicionar a lista, só que ele vai ser o segundo elemento da minha lista. Olha que interessante, né? Tá aqui, ó. 30. O 30 vai ser o último elemento da minha lista, porém ele vai ser do meu vetor, desculpa. Porém vai ser o primeiro elemento da minha lista. Olha lá, o primeiro elemento da minha lista, o último elemento do meu vetor. Olha que bonito. Beleza? Então aqui nós já conseguimos povoar o nosso vetor. Na medida que eu vou clicando em OK, por exemplo, eu posso clicar aqui 0,9. Porque como está em float, ele aceita decimais. Tá? Então, está aqui, por exemplo. Então, essa lista está beleza, a gente está povoando ela. Então, já podemos fazer, e é exatamente esse vetor aqui que nós vamos passar agora como argumento para a nossa função média. Né? Opa, bagunça. Para a nossa função média aqui. Ó. Então, na verdade, média, eu vou pegar exatamente esse valor aqui do vetor. Bom, então está aqui minha função média, eu coloquei um print self vetor, só para imprimir o vetor que nós vamos ter aqui. Depois nós vamos passar esse vetor como argumento e vamos imprimir a média. Então vamos dar uma olhadinha aqui. E aí eu tenho o botão calcular, vamos colocar um comment, vou chamar self, já que a função está dentro do meu método, da minha classe, self média, né? Tira os parênteses, ok? E vamos dar uma bisoiada aqui. Por exemplo, vamos colocar 10, né? Ok. 20, então nós temos 30 e mais 10, 40, 20, 30, 40, vamos colocar mais, sei lá, mais 20. Então, olha só, aqui eu tenho o meu vetor. E agora, se eu quiser calcular a média, porque nesse nosso primeiro momento, note que eu coloquei calcular, estou colocando direto a média. Depois nós vamos ter que fazer uma estrutura de condição aqui, para ver qual dos elementos aqui, né, qual das funções estará selecionado. Mas aqui para teste, por enquanto, estamos só com a média. Então, ao clicar em calcular, então o que ela tem que fazer? A função média está aqui, né? Tem que mostrar o vetor, beleza, mostrou o vetor, repetiu. E mostrar o valor da média, 15, né? Olha que chique, deu certinho. Vamos fazer mais uma? Vamos pegar aqui, ó, 15. Pera, deixa eu fechar aqui, né? Que ainda não coloquei botão apagar ali. Uma coisa de cada vez. Vamos colocar aqui, ó, 15 e 15. Nós sabemos que a média disso aqui é 15, né? Então vamos calcular. Exatamente, ó, deu certinho. Então está funcionando com a beleza. Porém, nós temos que, nesse caso da média, fazer esse resultado aparecer aqui. Esse é um label, e esse label, ele é o label, vamos ver, construção do label dos valores e funções. Ó, é o label valor média. É esse aqui, ó, label valor média 1. Porque esse aqui em cima é o label resultado, né? E esse aqui é os valores. Ó, só para recapitular. Esse label, esses labels aqui, ó, label, construção do label resultado, são esses labels, média, desvio padrão, máximo e mínimo. Já esses que tem um, né, label valor média 1, label valor média 1, label desvio padrão e máximo e mínimo 1, são esses valores que eu vou querer atualizar agora, tá? Então vamos ter que colocar um self, lembrando, né, o self aqui no label, self, valor média 1, ok. E agora, dentro da função média, deixa eu tirar esse print do vetor aqui, eu vou agora ter que atualizar aquele valor. Então, como que eu vou fazer? Ó, self, label valor média 1, ponto config, text, vai ser o próprio valor da média. Só que eu vou passar para um texto agora, então tem que fazer um cache para string. Opa, tem que fazer um cache para string. Então vamos dar uma olhada, o que vai dar? Vamos fazer o exemplo bem simplesinho, 15 2 vezes 15, a média tem que ser 15. Chique demais. Vamos fazer, vou fechar e iniciar de novo, porque ainda não implementei, não é o nosso objetivo nesse projeto básico, implementar, por exemplo, o botão
clear, limpar tudo, embora seja fácil. Mas enfim, vamos seguir o rumo aqui. Vamos colocar agora decimais, ó, 0,9 mais 0,7. A média é 0,8. Então, tá legal, né? Está funcionando. Então, a média está aqui. Beleza. Vamos fazer agora o desvio padrão. Então, vamos fazer agora a nossa função do desvio padrão. df, dp, né? Desvio padrão. Vamos colocar assim bem prático. Não, vamos colocar normal. Desvio padrão. Então, vou chamar assim, ó, dp recebe estatística ponto standard deviation. Novamente, nós vamos receber como parâmetro o próprio self.vetor, né? Vamos colocar aqui um print também, só para a gente ver se vai dar certo. Print dp, tá? E aí vou mudar, né, só para a gente testar. Vou colocar aqui desvio padrão. Vamos dar uma olhada. Vou colocar valores simples, né? Vamos colocar 15, 15. Desvio padrão deu 0, porque, né, 15 e 15 são dois números iguais, então não tem desvio. Ah, e outra coisa, né? Nós já temos que ajustar. Na verdade, a gente pode fazer para todos aqui, né? Que é o self ponto valor, label valor dp1, e vamos aproveitar e fazer o self ponto da função máxima e mínimo, tá bom? Self. Perfeito. E aqui nós vamos literalmente repetir o que fizemos aqui. Poxa. Então nós vamos ter aqui o dp1 e configurar o texto para dp. Vamos dar uma olhada? Vou colocar, sei lá, 25, 35 e já foi. Um número gigantesco aqui. 58. Desvio padrão, um número gigantesco. Tá, e a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode fazer o round. Vamos limitar a, sei lá, 2 casas decimais. Assim como a média, né? A média também nós podemos fazer um arredondamento aqui. Round. Vou colocar 2 casas decimais, tá bom? Perfeito. Vamos dar uma olhadinha. 15, 32. Desvio padrão 14.14. Tá perfeito. Bom, e agora nós vamos fazer a nossa terceira função. Def mínimo máximo. E para a função máximo e mínimo, eu já ganhei um pouquinho de tempo aqui e já defini ela, tá bom? Então, definir o mínimo e o máximo vão sempre receber o primeiro valor do meu vetor, né? Vai ser o nosso ponto inicial. E aí nós vamos fazer um loop de repetição com duas estruturas condicionais, onde esse loop ele vai de i, né, seja de 0, até o tamanho do vetor, do meu vetor, ou seja, até o tamanho da quantidade lá de números que eu entro na minha lista. E aí, para achar o mínimo, eu vou fazer um comparativo em cada iteração, se o valor do meu elemento, do vetor, vai ser menor do que esse mínimo pré-estabelecido. Na verdade, esse mínimo, por padrão, é o primeiro valor do vetor, né? Enfim. Então, toda vez que eu vou passar o loop, eu vou verificar se o elemento que eu estou analisando do vetor é menor do que aquele primeiro elemento. Se for, eu passo, esse valor passa, a variável mínima recebe esse valor, tá? Bom, achando o máximo é quase que o inverso. Eu vou comparar cada iteração se o valor daquele elemento do vetor que eu estou lendo no momento vai ser maior do que o meu pré-estabelecido. Se for, então minha variável máxima recebe esse novo valor, tá
bom? Então, basicamente, seria essa aí a minha função. Vamos dar um exemplo? Ó, vou colocar 22, 3, 52, 58, né? Então, o mínimo tem que ser 1 e o máximo tem que ser 58. E aqui, né, vocês estão vendo aqui que eu coloquei um print. Então, vou dar uma olhada, ó, certinho. Esses dois aqui, ó. O mínimo é 1 e o máximo 58. Perfeito. Então, está funcionando. As nossas funções estão perfeitamente funcionando, tá? São funcionais. E agora nós vamos ter que ajustar essa parte aqui, porque se eu quiser escolher desvio padrão, se eu quiser escolher a média, por aí vai. Então, estamos finalizando aqui essa parte, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui e eu volto com o terceiro vídeo para finalizarmos esse projetinho, tá bom? O que vocês estão achando? Comente, dê aquele like, curta aí e aguardo vocês em breve, hein? Fui!